Bom, então, boa noite, tá, pessoal? Nós tivemos alguns... Boa noite, professor Juliano, boa noite, professora Flávia, e boa noite, Jacó, né? O Jacó é nosso companheiro, né, companheiro querido nosso aqui do Departamento de Libras. Nós tivemos problemas técnicos, o que faz com que o nosso tempo de transmissão também fique um pouco menor, respeitando, inclusive, que hoje nós temos uma atividade muito interessante e importante para a UNI, que é o debate em Ariquemes, né, com as candidaturas a reitor. Então, eu vou dar as boas-vindas ao professor Juliano Sedaro e vou compartilhar aqui uma apresentação do NCH, tá? Nós vamos hoje fazer uma exposição de como nós estamos atuando durante o período da pandemia. É muito importante, então, posicionar, e o professor Juliano Sedaro está no exercício da reitoria nesse momento, posicionar a Universidade Federal de Rondônia nesses quase 4 meses. Eu perdi as contas, professor. Tem dias que eu acordo de manhã achando que é de tarde, trabalho até a noite, vira madrugada, o negócio é bem curioso, a pandemia com a nossa cabeça. E aí eu lhe passo a palavra, após a sua exposição, eu falo sobre o que o NCH anda fazendo também. Hoje não, professor Juliano. Então agora é comigo, então tá. Gente, boa noite, professora Valterlina, obrigado pelo convite. Boa noite, professora Flávia, prazer em conhecê-la. Eu tive a curiosidade de ver algumas coisas que a senhora escreveu, inclusive sua tese, né, quando a professora Valterlina mandou. Claro, é uma tese de fôlego, 261 páginas, eu não consegui ler toda, né, enfim, mas eu vi as partes, né, bastante relevantes. Prazer em rever o Jacó, agradeço, e agradeço também a filha da professora Valterlina, que está apoiando, a Verônica, e as demais pessoas que estão colaborando. Bom, então, vivemos, né, hoje um momento, já estamos indo para a segunda quinzena, já estamos na segunda quinzena de julho, mais de 4 meses que nós estamos em uma atividade em suspensão, inclusive do calendário acadêmico. Vivemos uma grande tragédia, né, uma tragédia humana, não é a primeira pandemia da história da humanidade, não será a última, onde muitas vidas foram ceifadas. Acabei de ver no jornal, só em Porto Velho hoje, em Rondônia, perdão, 19 pessoas faleceram, mais de 30 mil pessoas contaminadas, e de modo que a gente está enfrentando um grande desafio e que expõe as nossas falhas, os nossos erros. Um deles é o problema, inclusive, de saneamento básico, né? Eu estava vendo os dados do Trata Brasil. Porto Velho, dos 100 maiores municípios do Brasil, é o que tem o pior índice de saneamento, o que é muito ruim quando você fala que você tem que cuidar de higienização, sobretudo higienização das mãos, você fala de lugar que as pessoas não têm água potável para poder fazer asepsia, né? Onde você tem esgotos a céu aberto. A gente nós somos vizinho de um lixão. Desde 2014 isso já era para ter sido tratado, foi prorrogado para as grandes cidades, né? Para esse ano, as menores, eu acho que até mais 2 anos, de modo que a pandemia veio escancarar mais ainda aquilo que muito de nós fazia questão de não olhar. E entre eles o problema da inclusão digital, que acho que é uma coisa fundamental, não diria algo tão essencial quanto a água, mas algo tão essencial quanto a energia elétrica, por exemplo, porque ter acesso à internet de qualidade para toda a população é uma possibilidade de ter acesso ao ensino, a estudar. Eu fico imaginando, Porto Velho é um município de 34 mil quilômetros quadrados, que vai de uma extensão de mais de 400 quilômetros entre o Alto Madeira e o Baixo Madeira, entre Calama e Abunã,
onde você tem locais que pessoas poderiam estudar, e aí falando especificamente do ensino à distância, né, poderiam concluir seus estudos, continuar seus estudos, fazer sua graduação, desde que eles tivessem acesso, né, a uma rede adequada e suficiente de internet para isso. Não só a parte educacional, mas também a parte de atendimento na área de saúde também é fundamental. Então, quando a gente enfrenta isso, a gente começa a perceber a necessidade de investimentos ou as falhas que cometemos enquanto nação, né? A professora Valterlina, então, fez o convite, né, para essa live do Núcleo de Ciências Humanas e perguntou o que poderia ser diferente. Eu falei, olha, eu gostaria de ouvir, né, eu gostaria de ouvir as pessoas do núcleo, e aí ela falou, né, da professora Flávia Rezende, e eu fiquei bastante curioso, falei, é uma oportunidade, não só como gestor, mas entra do lado meu também como professor, né? Ontem eu estava reunido com o coordenador e o apoiador pedagógico de uma pós-graduação em saúde pública, que eu sou professor, a gente estava discutindo isso, né? A expectativa de ser autorizado a universidade a ter essas atividades, como é que a gente iria proceder. Semana passada eu reuni com o meu departamento e também estávamos discutindo as possíveis disciplinas, se podemos executá-las por meio do ensino remoto emergencial. Já tínhamos tido essa discussão com o estrito sensu, né, no programa de mestrado que eu dou aula. Na minha avaliação, inclusive, como gestor, mas como professor, eu acho que a gente está atrasado. Já deveríamos ter implantado isso de alguma maneira, mas, claro, enfrentamos uma série de dificuldades. A princípio, não sabíamos que esse período de isolamento ou distanciamento social demoraria tanto. Tínhamos expectativa que talvez 2, 3 meses, imaginaríamos que agora em julho já estaríamos voltando, mas a pandemia ela acabou surpreendendo, inclusive, a maioria dos especialistas, de modo que a gente chegou um momento, assim, precisa fazer alguma coisa, precisamos, de alguma maneira, dar um retorno para a sociedade. A universidade tem algo em torno de um orçamento de mais de 300 milhões, é mais do que o orçamento de muitos municípios, a maior parte é para poder pagar pessoal, de modo que a gente precisa dar um retorno para a sociedade. Há pessoas, professores, que querem ministrar aula, alunos que querem estudar. A grande dificuldade, eu passei a tarde discutindo com o pró-reitor de planejamento, os recursos que nós temos para ofertar pacote de internet para os alunos em vulnerabilidade e hipossuficiência. A gente fez uma adesão a um processo licitatório conduzido pela RNP, esperamos que até o final desse mês, ou mais começo do outro, já tenhamos isso. Também do que estamos economizando com energia, com passagem, para aquisição de equipamentos a serem cedidos, doados, emprestados. Isso a gente está vendo a melhor forma de fazer para os alunos que não possam. A DTI está organizando cursos para treinar os professores, vendo as ferramentas que nós temos, de modo que chega um momento que precisa discutir também o campo pedagógico, que a gente espere, parabenizo o NCH por essa iniciativa, né? É o momento da gente pensar isso, e a ideia é que seja executado, né, de uma forma que ninguém de fato fique para trás. Quem eventualmente, mesmo com oferta de pacote, com a cedência de equipamentos, nem sempre a pessoa pode estudar, ou porque está trabalhando, ou está cuidando de alguém, ou porque o espaço e o ambiente na sua casa não permite estudar, ou que opta não querer estudar. E com todas as pessoas que eu tenho conversado, a ideia o mesmo procedimento e as disciplinas ofertadas no ensino remoto possa também novamente ser ofertada quando houver a presencialidade, do qual a gente não sabe quando que isso venha acontecer, né? Isso é um outro desafio que a gente está enfrentando. Há uma série de dificuldades. Esses dias eu assisti uma entrevista de um professor da Universidade de George Washington. Ele falava, na realidade, da eleição americana, né? Mas o repórter perguntou, você é professor da universidade, como é que está, né? Porque é uma pressão do governo americano para eles voltarem para as atividades presenciais. Ele falou, olha, tem perdas, tem dificuldade, olha só. Professor, pós-graduação, Universidade George Washington. Não discutiu a dificuldade, inclusive, de acesso à internet. Falou da coisa pedagógica, didática mesmo. Ele falou, mas não dá para voltar, né? Não há condições, aqui como aí no Brasil, não há condições de voltar, então a gente precisa encontrar alternativas. E essa possibilidade do uso de ferramentas é uma das coisas que eu acho que a gente está atrasado, porque eu acho que é uma boa oportunidade de aprendermos
ao uso dela como, inclusive, complemento, suplemento para as atividades presenciais. Acho que a gente precisa aprender a fazer isso, aprender a usar isso ao bem do bom ensino, né? Eu acho que isso é algo fundamental para todos nós, né? Eu lembro muito de um escrito, inclusive, do Darcy Ribeiro, 97, e quando ele falava da LDB e dizia, bom, com o ensino à distância eu vejo um perigo e uma oportunidade. O perigo é de virar um caça-níqueis, né? O ensino à distância. Agora, a oportunidade, dizia ele, de recuperar 30 anos de atraso que muita da população não tem ao ensino, né? Se a gente falar aqui na região norte, boa parte dos nossos professores conseguiu se qualificar, fazer mestrado e doutorado a partir do momento do uso das tecnologias, que a pessoa pudesse, inclusive, desenvolver seus estudos na região, fazer disciplinas em universidades do Sul, Sudeste ou até fora. Foi graças à tecnologia que isso permitiu. Então, eu acho que o uso de tecnologias para o ensino remoto é uma oportunidade de aproximar e de amenizar as diferenças, de mitigar. E é assim que eu espero, né? Bom, eu acho que já falei demais. Eu aguardo agora a exposição, né, do NCH, das ações que estão sendo implementadas e, principalmente, a fala da professora Flávia. Tá? Obrigado novamente, professoras. Jacó. Então, tem algumas questões que o professor Juliano coloca, que para nós do NCH são centrais. Eu vou compartilhar aqui como um roteiro, tá, de fala para poder privilegiar um pouco isso do pensar o momento, tá? Então, é claro, acompanhando aqui. Primeiro, professor Juliano, uma das coisas que a gente propôs nessa live foi entender o trabalho e o ensino remoto nos aspectos humanos e pedagógicos. Não estou falando em entender, que a gente levaria horas para isso, mas trazer algumas pistas dessa experiência no NCH, né? Então, quando a gente fala do ensino remoto emergencial, e fez um estudo sobre isso na universidade, através daquela comissão do diagnóstico, a gente também tem que trazer, nesse contexto, o trabalho remoto também. É um volume muito grande de servidores que também estão atuando remotamente, e o processo de aprendizagem, então, é institucional. E aqui eu não posso começar sem deixar de agradecer o Rosinaldo, o Alan, a Jéssica, a Larissa e o Roberto Lucas, que são atualmente a minha equipe de diretoria. Né? E sem eles, sem o tratamento dos dados, sem esse cuidado de a gente aprender a se comunicar remotamente, eu não conseguiria metade do que eu tenho conseguido para fazer a gestão dessa excepcionalidade. Né? Porque eu acho que a primeira coisa que tem que ficar muito claro é essa excepcionalidade. Né? Essa sensação de que nós estamos vivendo, e aqui eu trago para lembrar que a Universidade Federal de Rondônia, a professora Flávia, o público que assiste, a gente tem consciência que a região amazônica é uma região construída pela exclusão. Né? Vir para a Amazônia era castigo, estar na Amazônia era estar em algum lugar, e esse algum lugar, em alguns momentos, foi entendido como não lugar. E, portanto, quando a gente vê esses dados da educação superior e da educação brasileira, que estão no último parecer do Conselho Nacional de Educação, o parecer 11, agora, de 7 de julho, a gente tem que lembrar. E aí, eu não vou me deter nisso, eu quero introduzir aqui essa consciência. Todo esse debate sobre o ensino remoto, sobre o trabalho remoto, acusatório, ele não nos pertence como Núcleo de Ciências Humanas e, a meu sentir, como Universidade Federal de Rondônia, porque nós temos essa compreensão, temos essa consciência. São 8,4 milhões de estudantes do ensino superior em 2.537 instituições apenas. Só que se nós vermos, né, a população de 18 a 24 anos que frequenta a educação superior é somente 21%.
1%, né, da população que deveria estar. Né? E esse dado, que eu não vou ler, que é do INEP 2018, todos nós conhecemos, nos mostra que nós temos um dilema de fluxo. Ele pertence à história da educação superior brasileira e ele é um dado com o qual nós convivemos diuturnamente. Né? Não precisa ser remoto, não precisa ser presencial, não precisa ser híbrido, o nome que se dê. É um desafio permanente no sistema de educação superior. Então, essa consciência, essa compreensão, ela está realçada, viu, professor Juliano, nesse momento, porque a intenção, a manifestação da intenção de abandonar os estudos, ela vem, pelo menos no núcleo de ciências humanas, ela vem sendo manifesta. Vou deixar para lá, perdi mesmo meu ensino, perdi mesmo a minha oportunidade, vou ficar desempregado mesmo. Então, a pandemia, ela realça a exclusão de um fluxo já excludente. Bom, e aí, uma questão mais rápida, né? O que a gente fez como núcleo durante a pandemia? Nós fizemos imediatamente um plano de trabalho e fazemos um acompanhamento de trabalho, porque como é que a gente vai trabalhar remotamente, né? E aí, nós temos feito o que a gente chamou de diagnóstico de meio termo, onde nós ficamos observando e, ao mesmo tempo, conversando com os chefes de departamento, com o núcleo docente estruturante, sobre os aspectos relevantes dessa situação. E as dores não são poucas, né? Nesse momento, nós temos uma estudante lutando há mais de uma semana para sobreviver. Ela está em situação gravíssima, internada, e aí todos os colegas e nós do NCH estamos aqui torcendo por ela, e os médicos, todo mundo fazendo a sua parte. Do NCH, professor, e as pessoas que nos assistem, nós fizemos um acompanhamento das atividades, como é que elas vêm sendo desenvolvidas. E classificamos essas atividades, é um pequeno cadastro de atividades para acompanhamento, e ele não é obrigatório. Ele foi feito pela equipe da direção a partir do que tem sido divulgado. E foi passado a todos os departamentos para que os professores, os chefes, os estudantes, quem tivesse atividade, cadastrasse para a gente ir fazendo um acompanhamento desse momento. Que uma das ideias equivocadas é que a universidade parou. E aí, o que a gente viu? Né? Esse dado ele vai até 27 de junho. Ele continua, mas o que eu estou apresentando aqui é até 27 de junho. E nós temos a pesquisa, a gestão, a extensão e o ensino, como as atividades desenvolvidas, ações comunitárias de atuação no Covid-19 e outras atividades que as pessoas que colocaram não entenderam como parte desse cadastro. Agora, outras atividades normalmente estão bem identificadas como gestão. Então, vocês veem que é um volume bastante significativo aqui de atividades de março, né, cadastradas de março até 27 de junho. Daqui a alguns meses nós vamos atualizar esse dado. E aí, tanto não parou que vocês podem perceber que algumas atividades que continuam sendo realizadas, elas vêm de agosto, setembro do ano passado. São projetos de pesquisa, são projetos de extensão, mas, sem dúvida alguma, há um volume bastante grande de atividades de março até junho, nesse período, né, que a gente passou a registrar e acompanhar usando o recurso do nosso registro, e a grande maioria delas, atividades interativas. E aí, as unidades que estão desenvolvendo atividades que têm um cadastro de maior volume foram os próprios departamentos, né? Organizando a sua rotina, atendendo os estudantes, mesmo remotamente, colocando, atualizando sua base de dados e de gestão,
temos os grupos de pesquisa e temos a pós-graduação, né, e a própria gestão do NCH também com um volume de atividade significativo nesse período. Esse é ilustrativo, para você ver, olha, parou, não tem, nós não paramos, né? A atividade de ensino é que precisa ser melhor discutida, né? E nos outros, que a gente colocou como comunitário, perdão o esquecimento aí do acento, do acento, eu gostaria de chamar a atenção, no caso do NCH, que nós buscamos trabalhar e apoiar no apoio a projetos de extensão de caráter comunitário. Tem se destacado um projeto com a comunidade da Vila Princesa, onde nós trabalhamos como interlocução institucional. A professora Juliana é testemunha que a gente fica aí buscando as alternativas para o apoio a este projeto, mas todos os outros que vierem a ser cadastrados, nós temos o mesmo empenho. E o atendimento estudantil. Nós temos acompanhado, telefonando, buscando saber, fazendo visitas também, né, nessa questão, que é um trabalho bem interno. E outro que a gente não pode esquecer é que o campus, ele está sem a gente, mas está com os animais. Então, tem o grupo Peludos da Uni, que faz esse trabalho de continuar monitorando para que o campus não fique como um depósito de animais. Porque houve bastante abandono de animais e como o campus é longe, algumas pessoas se sentem atraídas a deixar esses animais no campus. E aí a gente tem se preocupado com o bem-estar animal no campus, trabalhando com voluntários, né? Eu não falo em nome desse grupo, mas quero manifestar todo o apoio ao Peludos da Uni, cuidando voluntariamente da alimentação, do cuidado com a castração, da vacina, e verificando para que não se comprometam os ambientes de convivência humana, porque nós não estamos indo com frequência. Então, é um trabalho invisível, mas eu queria deixar nessa live bastante claro o quanto isso é importante. E o Núcleo de Ciências Humanas tem muitos professores que são voluntários nesse grupo Peludos da Uni. E se você puder colaborar com o Peludos da Uni, a gente agradece bastante. Hoje são quase 80 animais convivendo no campus, e eles estão, assim, assustadíssimos que não tem mais a gente lá com o volume que tinha, né? É uma divulgação que eu considero fundamental, e aí a gente também está sistematizando uma proposta. Agora, concluindo aqui, quanto às atividades de ensino remoto. Atividade e o ensino remoto, né? Bom, na atividade remota, pessoal, o que a gente tem aprendido é que a forma de trabalho, ela precisa ser mais cuidadosa. A primeira coisa que o Núcleo de Ciências Humanas fez foi disponibilizar um canal de comunicação permanente, né? Então, nós temos um WhatsApp institucional e nós temos um Fale Conosco, né? As pessoas não estão habituadas a utilizar, mas foi uma preocupação imediata. Outra coisa é que a rotina do plano de trabalho muda a cabeça também do servidor. Então, eu não tenho uma relação com os técnicos do núcleo, nenhum chefe de departamento tem, como uma agenda de 8 às 12, de 14 às 18. Não, a gente está trabalhando por tarefas. E quando há uma tarefa que é bastante demandante, a gente reprograma e busca o tempo de trabalho deles. Isso é importante ser dito aqui, porque na pesquisa qualitativa, o número significativo de técnicos gostará de que o trabalho remoto seja implantado. Então, professor Juliano, isso precisa ser pensado, né? Agora, tenha dúvida quanto ao acompanhamento a esse trabalho e investimento pessoal. Alguns técnicos precisaram de equipamento, né? Aí nós resolvemos a questão. Tem os aspectos políticos, né? Que é como lidar com o trabalho remoto na presencialidade, já que os espaços físicos onde os técnicos trabalham, eles são muito próximos, e a gente tem que garantir o distanciamento. Isso tem a ver com a política institucional e o dilema técnico, porque alguns técnicos têm um salário bastante modesto, e ao levar o trabalho remoto para casa, eles também levam os custos desse trabalho com eles. Então, como é que isso ficaria? Isso é um aprendizado que tem a ver. Com relação aos aspectos pedagógicos, a pergunta que o NCH faz para a comunidade é: qual ciência? Qual ciência
dialoga com o tema do ensino remoto. Porque quando a gente fala do Covid-19, nós temos muita clareza e nos pautamos pelas ciências da saúde, pelos dados de modelagem matemática. Mas quando a gente fala de ensino remoto, a gente quer falar com qual ciência? Nós fizemos um levantamento no NCH e nós vimos, ao longo da produção dos nossos mestrados do Núcleo de Ciências Humanas, uma produção bastante interessante sobre política pública, ações pedagógicas, intervenção pedagógica, currículo e inclusão digital, a discussão do digital. E essas pesquisas nos dão pistas de 3 conceitos que são fundamentais para a gente discutir os aspectos didáticos, que é o próprio currículo, o tempo didática e a transposição didática. A transposição didática não é o transformar um currículo presencial em um currículo EAD. Inclusive, a teoria rejeita essa compreensão. Não existe transformar uma coisa em outra, né? Então, eu quero clamar aqui que as ciências da educação sejam ouvidas, sejam compreendidas também. Tanto que no Conselho Superior a gente chama atenção para um GT pedagógico, sim, para uma liderança também pedagógica, que traga esses conceitos, traga esse entendimento. Então, no contexto do planejamento do retorno, a gente trouxe, sim, as questões, né? Essas confusões conceituais, elas chegam a ser ofensivas, porque retira da universidade e dos seus profissionais o seu protagonismo e a sua própria competência de discussão, de debate, de construção de alternativas. Então, isso o NCH vem requerendo, tá? E aí, na pista da vice-reitoria, nós pensamos em etapas. Bom, devido ao tempo, eu não vou estender essa exposição, eu vou fazê-la completa quando a gente estiver na conversa com os núcleos docentes estruturantes. Mas eu quero que o público pense sobre essa questão. A discussão não se resume a incluir ou excluir. A discussão, ela vai para a condição teórica e técnica e política de como nós vamos cumprir a nossa tarefa de formação de profissionais em um momento que exige muito cuidado com o tempo de formação das pessoas, né? Na pesquisa de inclusão digital, houve uma série de dados qualitativos que a gente apresentou no Conselho, não vou repetir aqui, mas eu quero chamar a atenção para as respostas que se referiram à demanda, ou seja, aquilo que se pede, e às sugestões, aquilo que se coloca como viabilidade, tá? Porque, além de serem números bastante significativos, eles estão na linha que o NCH está buscando trazer na discussão com os departamentos, que é a linha das soluções, das alternativas, do diálogo consequente, responsável, né? E aí, quando se chega na percepção geral, nós temos a viabilidade, a vontade de mitigar a discussão do que é inviável, a construção de alternativas. Quando a gente chegou nas condições técnicas, voltam as questões de infraestrutura e equipamentos, com os grandes dilemas. Porém, nas demandas, o que se tem? Uma discussão onde se busca alternativas, mitigação, retorno às atividades, treinamentos e ferramentas. Esses elementos se destacam como demandas, as propostas estão lá. As sugestões também se voltam a mitigar, a construir opções e a ter as ferramentas adequadas. Então, nós abrimos essa pergunta, quando procuramos, inclusive, a professora Flávia, e nós queremos sair do talvez. Então, nós pedimos para os departamentos apresentassem um cenário que nos defina, frente à universidade, o que a gente pode, como é que a gente pode responder às atividades remotas ou não. Essa discussão é muito mais profunda. Quem for participar com a gente na quinta-feira, fique à vontade ali, nós vamos ter mais condição, mas eu quero dizer para a comunidade que a nossa preocupação, ela é competente, é nosso trabalho. Então, nós pensamos alto, pensar alto é pensar falando, né?
nós pensamos nas etapas de retorno. E aí nós estamos apoiando essa discussão na Câmara de Graduação. Para nós, a fase de planejamento é a fase mais importante. É essa fase que vai, inclusive, levar para o Conselho Superior no dia 31 de julho, não a reunião, mas as respostas do que a gente pensa sobre isso. Tem a fase de preparação, onde a gente procura os locais, as prioridades, definir como atender a todos e apresentar para o GT Covid quais são as demandas quantitativas de inclusão. Hoje nós temos 357 alunos do NCH que são atendidos pelas políticas de assistência estudantil cadastrados pela Procea. São 1.500 alunos regularmente matriculados, né, no Núcleo de Ciências Humanas atualmente. Né? Nós somos 168 professores ativos, dos quais o número significativo não está em Porto Velho. Né? E a execução, ela envolve a avaliação e envolve as rotinas pedagógicas. Agora, eu não vou tocar nesse tema, eu vou deixar para quinta-feira, mas nós temos um passo a passo a propor. Nós entendemos que o NDE pode revisar o fluxo curricular, pode estabelecer critérios para equivalência temporária de PP6, pode fazer a previsão de demanda para grupos presenciais em 2021, pode criar o grupo de estudantes a ser atendido e aí levar para que os conselhos da unidade apreciem a questão. A gente pensa que esse é um fluxo para o atendimento curricular, porque o foco, gente, é o atendimento formativo. E as variáveis, aqui é um exemplo hipotético de como é que seriam, né? Também vamos explorar na quinta-feira, eu estou deixando aqui na live o registro. E eu quero lembrar os aspectos legais. Tem a portaria 544, tem o parecer 5 do Conselho Nacional de Educação, e agora o parecer 11 de 2020, de 7 de julho, que aprofunda a atividade remota nos diversos níveis de ensino. Não encontrei nenhuma afirmação que se coloque no campo da banalização do papel da universidade. Né? É claro que nós não somos ingênuos e nem assumimos esse discurso de que não sabemos o que está acontecendo com a política educacional do Brasil. Nós estamos aqui somando forças na luta pelo Fundeb, nós estamos somando forças para que as políticas do currículo na formação de professores não sejam banalizadas, como foram pela resolução atual, a meu sentir, essa não é uma opinião oficial, tá? Mas como dirigente eu tenho compartilhado essa opinião com meus colegas, e nesse caso, né, na permissão da substituição das disciplinas presenciais, quando esse é o componente principal, veja, não está se dizendo que vai ser EAD, mas que você tenha os recursos que podem ser, inclusive, as tecnologias da comunicação, podem ser meios convencionais e devem respeitar as diretrizes do currículo. Não é possível imaginar que alguém pegue uma situação e simplesmente faça uma transposição didática qualquer. Né? Aqui, na operacionalização, né, nós temos uma série de questões dos projetos. Vocês viram, eu mostrei que existem muitos projetos em andamento e os alunos têm participado desses projetos. O núcleo não parou, os professores não pararam. Esse trabalho foi todo feito com muito, muito cuidado. Então, é preciso analisar essa condição, né, dentro de um currículo formativo. Inclusive, aqui agradecendo pela minha fala, inclusive eu quero lembrar, e na quinta-feira, estou remetendo para quinta-feira por causa do nosso atraso, respeito ao público e respeito ao debate com os reitoráveis, mas a discussão que se tem, professor Juliano, sobre o sistema de créditos. Algumas pessoas entendem o crédito como o tempo do professor com o aluno. O sistema de créditos e sempre foi o tempo destinado e creditado como tempo de aprendizagem para o aluno. Na proposta que a gente está querendo discutir,
né? Quando eu falo proposta, é trazer esse debate e assumir uma posição, sair do talvez. Departamento e curso que diga sim é sim, departamento e curso que diga não é não, mas sair do talvez, porque a legislação que nos ampara só vai até dezembro. E o tempo de planejamento e preparação precisa ser bem pensado, tá? Inclusive, o NCH tem feito um trabalho de mobilizar eu estou parando aqui a apresentação, mobilizar os estudantes e professores para discutir conosco as alternativas para o treinamento do professor. Porque, finalizando, professor Juliano, nas respostas do diagnóstico do consumo e do diagnóstico do NCH, nós fizemos a filtragem dos dados só para o NCH, fizemos cruzamento dos dados, a maioria dos professores não tem uma experiência de utilizar o recurso como uma ferramenta pedagógica, porque ter o WhatsApp, ter o celular, não garante o processo pedagógico. Então, a compreensão de sistemas de crédito, a compreensão do que é um equipamento pedagógico pode diminuir a tensão para a gente decidir. E eu volto a dizer para os meus, finalizando, eu volto a dizer para os meus colegas de trabalho, chefes de departamento, professores do núcleo docente estruturante. A gente está num beco sem saída nesse momento. Porque voltar, vamos parar tudo, vamos continuar trabalhando do jeito que a gente vem trabalhando, mas sem o ensino como uma garantia, e voltamos em 2021. Ainda assim, a gente não resolve o problema do distanciamento social. Ainda assim, a gente não resolve a quantidade de alunos em sala de aula. É por isso que a gente tem que pensar nas etapas, né? E pensar no sistema de créditos, pensar na compatibilidade das ementas, porque as ementas é que são a pista para a formação profissional. Não é o quanto eu sei dar aula ou como eu dou aula, mas como eu integro uma proposta de formação profissional numa didática e no ensino que formem esse profissional. É essa de qual ciência? E eu clamo, então, pelas ciências da educação, pelas teorias do currículo e pelas políticas públicas, pelo bom senso das políticas públicas. Essa discussão sobre a condição do nosso estudante, eu quero dizer, professor Juliano, que essa condição é permanente. As taxas de evasão com as quais o núcleo Ciências Humanas convive não serão alteradas pela pandemia. Não há essa condição de eu estabelecer essa hipótese de imediato. O fato de um aluno ter uma vida precária em casa hoje e estar precário depois, ela também não é uma condição que se sustenta em si mesma. O que o Brasil tem e o que nós temos é um processo de exclusão permanente que a pandemia evidenciou. E evidenciou também, na nossa universidade, as nossas lacunas de investimento em formação docente e em tecnologia. Mas isso não nos torna culpados. Nós somos parte da solução e do direito desses alunos de concluírem seus cursos. É isso que o núcleo vem defendendo. E aí, professora Flávia, eu passo a palavra para a senhora. Nessa condição aí de currículo, de ciências da educação, de ensino remoto, do combate a qualquer alternativa de ensinar, dando um aperitivo aí para a nossa conversa mais aprofundada quinta-feira, se Deus quiser. Nossa, gente, eu estou aqui ouvindo vocês. Boa noite, professor Juliano, boa noite, Val. Obrigada por essa oportunidade. Eu acho que, acima de tudo, a gente vive um momento em que compartilhar, eu acho que é o grande mote, né? Então, de nada adianta esses meus 20 e tantos anos aí de pesquisa na área de educação à distância se eu não posso compartilhar. E é isso que eu tenho dito para a Val, que para mim, que fiz toda a minha formação acadêmica na escola pública, eu tenho
como dever para mim mesmo, entendeu? Que eu tenho que retornar para a escola tudo aquilo que eu pude compreender, investigar, pensar, teorizar e, sobretudo, fazer, né? Porque eu não sou só uma pesquisadora, eu sou gestora também, eu sou professora de sala de aula presencial, aliás, eu era até o outro dia, antes da pandemia, porque agora o protocolo me permite voltar para a sala de aula, e eu estou muito feliz porque eu vou estar na minha praia, que é exatamente podendo trabalhar com os alunos de forma mediada. E até vou contar uma história muito interessante. Chegaram para mim, um professor falou assim, não, Flávia, então você pode dar aula de expressão corporal. Eu falei, como assim? Olha meus cabelos são brancos, como que eu vou dar aula de expressão corporal? Eu não posso estar no campus. Eu falei, mas pera um pouco, mas eu posso dar aula de expressão corporal. Aí, eu falei assim, mas sem ir ao campus? Eu falei, sem ir ao campus. Vai ser uma oportunidade ímpar para os alunos pegarem os seus celulares e se filmarem. Vai ser uma zorra, não é? Mas eu acho que tudo isso é um caminho indicativo de que a gente não, se a gente parte vamos dizer, com um pensamento, um mindset, né? Ainda da normalidade do presencial, a gente vai entender menos ainda a potencialidade que é o ensino remoto. E aí eu acho que a gente entra em várias questões que bastante importantes, a começar por aquilo que o professor Juliano disse, que uma das questões é que muitas vezes a gente coloca como sendo central, ela é concomitante, que é a questão tecnológica e a questão tecnológica de infraestrutura com a questão pedagógica. Mas tem um terceiro eixo, que é o eixo do contexto do aluno e o contexto do professor. Então, quando a gente pensa o ensino mediado por tecnologias, a gente tem que ter forçosamente um pensamento relacional. A gente tem que ter um pensamento da ordem da complexidade. Porque se eu mudo qualquer componente em uma dessas dimensões, necessariamente eu estou causando alguma outra mudança, né? Então, eu costumo dizer que quando a gente trabalha com mediação, com educação mediada por tecnologias, a gente tem que comer o elefante devagar. Para não dizer que o Descartes tinha razão quando ele tinha que olhar as pequenas partes e das pequenas partes, entender as pequenas partes, e aí então eu tinha que, metodicamente, de forma robusta, ir construindo esse organismo vivo que é o processo educativo, sobretudo mediado por tecnologias. Eu acho que essa visão é uma visão que a gente perdeu na presencialidade. Na presencialidade, eu suponho que o aluno esteja aprendendo e eu suponho que o aluno esteja ensinando. Por quê? Porque, na verdade, na presencialidade, muitas vezes, a gente não tem um componente que é central no processo de ensino-aprendizagem. Eu vou dizer agora, eu vou esquecer essa palavra ensino e eu vou voltar, eu vou focar nessa palavra aprendizagem. Então, são faces da mesma moeda a aprendizagem e a interação. Eu pergunto, quantos de nós, professores, ao longo dos 50 minutos de aula, das 2 horas de aula, a gente para de falar, né? Para de falar e vai perguntar para o aluno, aquele que está com o olhinho pretinho lá, que está vendo que não está entendendo nada, entendeu? Quantas vezes a gente para dialogar com ele? Ocorre que na atividade mediada, como eu estou falando agora com vocês, entendeu? Pode acontecer isso, e aí eu não tenho o olhinho para eu ver, o que não é verdade mais. Hoje nós temos tecnologia suficiente para fazer isso. Mas, mais do que tudo, não é só o falar, é o ouvir. Então, na verdade,
vamos dizer, aquilo que está se chamando hoje de ensino remoto emergencial, ele tem uma finalidade, que é, eu vou voltar e vou ligar com aquilo que nós estávamos falando, que é uma das falas do CNE, no parecer número 5, que é exatamente nós mantermos o vínculo com o aluno para que não haja evasão. Isso em todos os níveis. Isso vai da educação básica, da educação infantil, da educação básica, passando para o ensino superior. Então, assim, fomos pegos, vamos dizer, de surpresa, no dia 14 de março. Eu estou a 56 quilômetros eu estou em Atibaia, a 56 quilômetros de São Paulo, que durante muito tempo, mais do que agora, foi o epicentro da nossa pandemia. Tá? Então, nós paramos exatamente no dia 14 de março. Coisa que só está acontecendo, vamos dizer, a gravidade do fato está acontecendo agora no Centro-Oeste, no Mato Grosso, vocês em Roraima. Vocês têm o número de mortes que nós temos aqui em Atibaia, com 180 mil habitantes. Agora, porque até há um mês atrás, nós tínhamos 9. Abriu-se o fluxo entre São Paulo e Atibaia, e aí, então, foi que aconteceu essa onda toda que aconteceu. Enfim, mas apesar da saúde pública ser um eixo central nesse momento que nós estamos vivendo, eu acho que a contribuição maior que eu posso dar é exatamente na questão da educação. Então, eu vou fazer, só como pílula, né, para quinta-feira, o que a gente fez aqui? Eu trabalho na pós-graduação, cuido da pós-graduação, eu trabalho na pós-graduação e cuido de toda a parte digital, né, de educação à distância, do meu centro universitário, no Centro Universitário Unifaarte. Eu fui, vamos dizer, a fundadora de toda, vamos dizer, implementei toda a parte tecnológica que a gente tem aqui. Mas o que aconteceu? Aconteceu assim, num determinado momento, a gente rapidamente, a gente fez a seguinte opção, a gente olhou para o currículo e disse assim, o que a gente pode, com menor perda, porque nós ainda estávamos sob a égide da portaria 343, isso foi em março, o que a gente pode fazer com que haja continuidade no currículo sem perda. Nós não tínhamos orientação de prática, nós não tínhamos orientação de estágio, nós não tínhamos nada. Mas nós tínhamos uma coisa que eu não conheço detalhes, né, de vocês, que é assim, nós tínhamos uma prática, uma experiência de ensino remoto que estava começando a se alastrar entre a grande maioria dos professores. Então, o que a gente fez? A gente optou. Aqueles professores que já tinham experiência e aquelas disciplinas do currículo que tinham menor perda, em termos assim. Eu não ia pegar fisiologia, laboratório de fisiologia para botar em ensino remoto, óbvio, porque ia ser uma complexidade muito maior, né? E a gente ia ter perda. E aí a gente garantiu essa continuidade. Aí veio toda a legislação se transformou, a gente teve o parecer 5, né, que vem e determina a questão das práticas e do estágio com a portaria 544, enfim, tudo isso já é um reconhecimento de que uma prática pensada, mediada por tecnologia, ela pode sim suprir lacunas naquilo que a gente chama de ensino remoto emergencial. Em paralelo, só para vocês saberem, existe uma discussão qual é a diferença de educação à distância para o ensino remoto emergencial.
Eu não vou entrar nisso, porque eu acho que é uma questão de visão de educação à distância, não é o nosso negócio. Mas o que eu acho que está no foco da decisão e da seleção é uma palavra muito simples, que é aprendizagem. E quem é essa aprendizagem? Eu estou falando do aluno, que é a nossa razão de ser. Então, eu vou ter que fazer com que a maneira como eu organizo esse meu processo de interação com o aluno, né, resulte em aprendizagem. Esse é o grande, vamos dizer, é o grande eixo. Parece simples, mas para algumas pessoas pode ser simples, para outras não é, não. Ao cabo depois desses meses que a gente teve, a gente descobriu uma coisa. E isso eu já tinha comentado e já tinha visto em 2005, quando eu fiz a formação de 450 professores, era mais ou menos isso, dos quais 30 apenas, naquele momento, em 2005, 30 apenas, conseguiram transmutar a sua prática pedagógica numa prática realmente mediada por tecnologias. Essa é uma questão muito séria. E dentro disso, a gente tem vários fatores que impedem essa transmutação. Não é nem uma transposição, é uma transmutação, porque eu continuo falando da minha ciência, eu continuo falando da área de conhecimento, mas eu vou falar de maneira diferenciada. Essa maneira diferenciada para mim, é o grande pulo do gato de uma EAD que tem qualidade, ou seja, que propicia aprendizagem, e uma EAD que não propicia, que é transmissionista e que não propicia aprendizagem. Tá? Então, ao fim desses meses, a gente realmente... Alguns professores jogaram a toalha. Eu acho que isso é um motivo, muitas vezes, de resistência das pessoas em relação à EAD, tá? E a gente tem que falar isso mesmo, né? Jogam a toalha porque não conseguem transpor. Por que não conseguem transpor? Um dos grandes motivos que eu consegui perceber foi exatamente que os professores, eles são reprodutores, ou seja, eles não têm uma consistência epistemológica grande da sua área de domínio. E isso significa o quê? Quando, por exemplo, se eu fosse professor hoje, fosse dar uma disciplina e sentisse dificuldade em fazer essa transmutação, eu tenho que parar com toda a humildade, e esse é fato, com toda a humildade, eu tenho que parar e ver por que eu não estou conseguindo mudar a maneira de eu ensinar. Onde é que estão os nós epistemológicos da minha disciplina? Eu tenho que estar respondendo esse tipo de coisa. E quando eu vou para a EAD, isso então fica claro. Quando a gente... olha, o Simon Papert, em 1988, ele falou uma coisa que, para mim, foi assim, a coisa que eu mais persigo na minha vida, na minha carreira como pesquisadora e na minha carreira profissional, que é assim, a gente fala em pedagogia, mas, na verdade, a gente deveria estar falando de matética. O que é a matética? A matética é a arte de aprender. Então, a gente tem que mudar a abordagem da gente do ensino para a aprendizagem. É isso que acontece quando a gente está utilizando a tecnologia numa relação de ensino-aprendizagem, né? Onde o foco é o aluno, onde eu tenho que ter clareza de onde pode estar as grandes dificuldades desse aluno, para depois, então, eu fazer toda essa transformação. Tá? Agora, gostei muito daquilo que a Val colocou a respeito dos 3 eixos, que é o currículo, o tempo didático e a transposição didática. Então, acho que
eu não lido com essas palavras. Na minha cabeça, eu monto esse xadrez de uma outra maneira, mas está tudo incluso aqui. Porque quando eu estou falando em currículo, eu estou falando no sistema de relações, e aí a gente tem que estar calçado nas diretrizes curriculares nacionais. Professor Cury, presidente do Conselho Nacional de Educação, toda vez que ele ia nos congressos da Associação Brasileira da Educação à Distância, ele falava assim: gente, vocês não são criativos, vocês não sabem lidar, e falando isso para todo mundo, vocês não conseguem desconstruir as diretrizes curriculares para construir um novo currículo. Porque a gente fica muito com a ideia de uma ideia anterior de currículo, quando, na verdade, hoje o currículo ele vai ter que ter muito mais integrações e, possivelmente, muito menos disciplinas, como a gente conhece, do que a gente tem atualmente. E isso facilita muito o processo mediado, porque daí eu não ponho tudo dentro de uma caixinha, não é? E a outra coisa é essa questão do tempo didático. Eu queria, além daquilo que a Val falou, do tempo didático, está ligado até um olhar ético, porque tempo é a única moeda que a gente não pode gastar à toa, certo? Então, o nosso aluno, quer onde ele esteja, ele tem uma vida, um tempo, né? E a gente tem que considerar tudo isso e dar para ele o ferramental mais nobre que ele tem hoje, que é o processo educativo. Então, a gente tem que, do meu ponto de vista, o ensino remoto emergencial que foi permitido, né? Porque antes a gente tinha todo aquele processo de educação à distância, que tinha que, enfim, tinha que ter aval do MEC e tudo mais, agora todo mundo está fazendo. E muito com certeza essa questão do EAD aí, entendeu? Vai acontecer o que em 1999 um pesquisador norte-americano, Chunk, falava. Eu estou falando de 1999, ele falava assim: vai acontecer uma terceira revolução da educação. O ar vai encontrar com a terra. É mais ou menos isso que a gente está vivendo. Tá? Só que hoje, na terra, a gente ainda tem, a gente precisa do isolamento social. E aí, com muita certeza, o ensino remoto ele pode, em muito, colaborar com a questão do isolamento social. Professora, eu só tenho a agradecer essas reflexões. Eu vou fazer essa fala aqui de gratidão, né, pelo seu tempo e pelas considerações. Chama a atenção da nossa comunidade que esse debate está posto, já tem departamentos que já se posicionaram, conseguiram identificar aspectos favoráveis, outros que já se posicionaram dizendo não, nós não vamos trazer essa discussão dessa forma. Agora, o que é importante que a comunidade saiba é que nós estamos disponíveis para esse aprendizado e disponíveis para essa discussão sem ignorar em nenhum momento o que ela representa, tanto de risco quanto de possibilidades. Mas essa responsabilidade é prioritariamente institucional, ela é nossa, tá? E aí os estudantes têm sido chamados pelos seus departamentos e cursos a participar e a discutir. Professor, temos um aperitivo para quinta-feira com os núcleos docentes estruturantes, né? Lá nós vamos discutir um pouco o que está lá na Câmara de Graduação. E aí, professora, vamos combinar direitinho o nosso horário, porque nós estamos em período eleitoral, temos uns debates aí que interessam a todos e o Núcleo de Ciências Humanas tem estimulado bastante a gestão democrática que implica em participar, em ouvir, né? Professor Juliano, é com o senhor as considerações finais por essa noite agradabilíssima, com todos os riscos que ela representa, né? O NCH está assumindo esse desgaste de trazer esse debate de forma
bastante explícita e clamando pela discussão pedagógica do ensino remoto emergencial. Bom, boa noite, mais uma vez, professora Flávia, obrigado, muito bom. Como disse a professora Valtelina Aperitivo, na quinta-feira estarei como professor, né? Não na qualidade de vice-reitor, né? A preocupação é a escuta e a aprendizagem para esse momento novo, né? Eu sempre lembro da poesia da Cecília Meirelles, acho que é de 55, chamada Humildade, assim, tanto a fazer e só fizemos isto, né? Eu espero poder fazer mais, né? Em um certo momento da poesia, ela fala, né, de cidadãos que assinam papéis, assinam papéis, assinam papéis. No lugar de gestão, esse é o incômodo. É uma catacrese, porque atualmente a gente não assina mais papel, a gente coloca a senha num aplicativo para assinar documento. Mas, enfim, então eu espero, acho que uma boa oportunidade de aprender. E o lado bom, né? A gente vai sair daqui agora e vamos para Ariquemes, que fica a 200 quilômetros de Porto Velho, assistir o debate dos retoráveis. Em outros momentos a gente não teria essa oportunidade, né? Eu acho que é uma coisa muito boa, mas foi muito bom, muito gratificante ouvi-la, e espero mais a gente conversar na quinta-feira. Professora Valterlina, obrigado, parabéns pela iniciativa, né? Risco, eu acompanhei mais ou menos hoje à tarde o debate na Federal de Santa Catarina. Teve conselheiro que saiu chorando. Então, os riscos são grandes, mas o mundo é vasto, né? Enfim, eu diria o poeta. Obrigado. Vamos segurar as mãos e ninguém larga a mão de ninguém, porque a gente tem essa história, esse propósito. Obrigada, abraço a todos os que compareceram e a universidade é a nossa. Boa noite, professora. Boa noite, obrigada. Boa noite. Jacó, muito obrigada, no coração. Obrigado, professora. Obrigada. Boa noite a todos.